E aqui estamos nesta noite tão feliz, irmãos, nos reencontrando. Saudamos aqueles que pela primeira vez aqui nos fazem companhia, esperando que se sintam em nossa casa, como se sentem em sua, que esta seja a extensão de todos os nossos lares. Estamos aqui na condição de irmãos e acolhendo nesta noite um irmão muito querido, Dr. Sérgio Jeremias, o palestrante desta noite, vice-presidente da ANE, médico, pediatra, que vem aqui conduzir as nossas reflexões. Estará abordando o tema que foi divulgado, anunciando esse encontro de hoje: dependência e autonomia, desafios para a educação no alvorecer de uma nova era. Seja muito bem-vindo, abraçamos muito fraternalmente, desejamos ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado novamente pelo convite de voltar a essa casa e a gente trocar algumas ideias sobre assuntos sobre os quais nós temos refletido já de algum tempo, né? E quando o Paulo Rogério me pediu, há vários meses atrás, me convidou para participar desse ciclo de palestras, me pediu um título, né? Na ocasião, eu não tinha um título de antemão, e nós tentamos conceber uma ideia para nós trabalharmos, né? E aos poucos, né? Muitas vezes, através da a prece, oração, surgiu a ideia de nós tocarmos num assunto que tem a ver com psicologia, com desenvolvimento humano, com espiritualidade. E o que nós vamos comentar hoje com vocês é uma discussão teórica em cima de dois conceitos fundamentais da psicologia evolutiva que tem muita relação com a visão espírita de mundo, que é a questão da dependência e da autonomia. Tá? Antes de mais nada, pode passar o primeiro slide. Qual é o panorama que nós vislumbramos hoje no mundo, né? Nós todos sabemos e sentimos, né, na pele, na epiderme, nos noticiários, na televisão, na internet, que nós estamos num mundo em transformação, sofrendo profundas transformações geofísicas, culturais, filosóficas, espirituais, afetivas, emocionais. A natureza grita, né? Pede socorro. Nós estamos nesse ambiente, né? Nós estamos interagindo nesse ambiente permanentemente, atuando sobre ele, recebendo os efeitos dessa nossa ação sobre esse cosmo que nos cerca. Então hoje nós vemos o nosso mundo, né, que vive crise de valores, né? Hoje nós vemos que em todos os níveis da sociedade, desde a célula mãe da sociedade, família, né, em todos os graus hierárquicos da sociedade, né, nós vemos crises de valores, o que é o certo, o que é o bem, né, qual é o caminho que eu devo percorrer, o que é o melhor para mim, para a sociedade. Nós vivemos um momento crítico, e eu diria, acho que é um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, em que a natureza sofreu um processo de perda do seu valor, né? A gente chama isso de dessacralização da vida, né? A vida, como nós a estamos tratando hoje em dia, ela perdeu aquele significado sagrado, né? A natureza se esvaiu daqueles valores sagrados, né? E em função dessa perda do sagrado nas pessoas, nas coisas, na natureza, né, o homem passa a tratar tudo isso como objeto de consumo, né, como coisas descartáveis, né, relações descartáveis, bens descartáveis, conhecimentos descartáveis, não é? Em função dessa dessacralização que a gente vê, que está se globalizando no mundo, a gente vê também, percebe nitidamente um fenômeno de banalização, né? Banalização do crime, banalização de perversões múltiplas, banalização do egoísmo, banalização do sensorialismo, não é? Nós vemos que o homem hoje
adoece, estertora por falta de sentido existencial. Né? Muitas pessoas. Né? Ainda nós temos no mundo, talvez 1 bilhão de pessoas abaixo do nível de miséria. Né? E eu multiplicaria que talvez nós tenhamos 4 vezes mais, né? Ou seja, 4 bilhões dos 7 bilhões de pessoas. Isso é um número que não sei se é real, mas pelo que a gente vê no mundo, a gente pode fazer esse tipo de projeção. Eu suponho que nós tenhamos talvez 4 bilhões de pessoas, né, que não têm um sentido para a sua vida, um sentido último, maior, uma referência maior, que faça a pessoa enfrentar os desafios da vida de maneira otimista, de maneira nem sempre alegre, mas jovial, no sentido de saber que existe um porquê, existe uma razão pelos desafios, pelas dificuldades que vão surgindo, algumas, a maioria semeadas por nós, algumas circunstanciais relativas ao momento evolutivo do planeta que nós vivemos. Vivemos uma crise de autoridade. Como a gente não vê isso, né? A gente não acredita mais na autoridade. A gente tem dificuldade em crer que aquela autoridade realmente tem autoridade por direito. Né? A gente vê isso em todos os níveis, políticos, sociais, escolas. Né? Quem é professor hoje em dia, eu não gostaria de ser professor de escola primária, né? Porque a gente vê que, meu Deus do céu, né? A gente vê as turmas, crianças, alunos, né, assumindo o comando das salas de aula. Né? Eu vejo isso na universidade onde eu leciono, é uma universidade particular, né, e sendo privada, né, a questão financeira sempre tem uma preponderância, né? O professor tem que ter muito cuidado com o que fala com o aluno, com o que diz. Né? Então existe todo um cerceamento da autoridade que está sendo sacramentado pela sociedade atual. Né? Nós vivemos um momento, em função dessa perda de sentido que a humanidade vive, né, de valores, um momento em que a gente busca satisfação sensorial de todas as formas possíveis, né, de todas as formas possíveis, extrapolando em todos os níveis de excesso, excesso de música, excesso de alimento, excesso de relações sociais superficiais, excesso de bens, né? Excesso de paz em casa espírita, eu diria, né? Porque muitas vezes a gente precisa daquilo muito mais do que realmente a gente precisa, né? Se a gente soubesse e desenvolvesse essa autonomia, essa capacidade que eu tenho de me conectar com Deus em qualquer momento, né? E nós vivemos um afastamento progressivo da natureza, pode passar, gerando isolamento, relações superficiais, utilitarismo, né? As coisas são muito volúveis, as pessoas, as relações, né? Nós vivemos um momento de extremismos, né? Em que a gente, de um lado, as religiões, algumas, né? Algumas facções religiosas adotando o que nós chamamos de fundamentalismo religioso, né? Gerando guerras, gerando a queda das torres gêmeas, gerando lutas religiosas ou pseudo-religiosas, né? E do outro lado nós vemos a ciência, né, que se diz agnóstica, também aprisionada aos seus conceitos tradicionais, não querendo nem sequer ainda estudar a realidade espiritual, embora isso esteja mudando rapidamente a nível mundial. Todo esse processo que nós vivemos, né, as entidades espirituais, já de longa data, talvez em todas as grandes tradições religiosas, já haviam anunciado, né, que nós viveríamos, aproximadamente por essa época, um período grande de crise. Crise pessoal, crise coletiva, crise social, crise geofísica, e nós estamos nesse período. Né? E todo esse processo, ele é enraizado por um mecanismo psicológico que nós vamos estudar um pouquinho mais, que nós chamamos de dependência. Eu vou voltar a esse conceito logo mais. Pode passar. Então aqui algumas imagens mostrando o nosso mundo, né, gente? Né? Violência, né? Destruição em massa, tratar um outro ser como algo descartável, né? Voltando ao conceito de dependência, então, do ponto de vista psicológico,
eu aproveitei o conceito de dependência química, né? Dependência química é uma situação em que a gente fica vinculado a uma substância química qualquer, né? Mas que algumas características psicológicas que a gente pode extrapolar para qualquer outra situação na vida, né? Então, a gente é dependente de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum objeto, de alguma situação, sempre que a gente não conseguir parar, sempre que a gente não conseguir mudar a nossa rota, sempre que a gente não conseguir dizer não, né? Pessoa dependente do ponto de vista psíquico, do ponto de vista químico, ela tem o que se chama compulsão, ela tem uma necessidade em repetir aquela experiência, mesmo sabendo que ela é prejudicial. Exemplo disso, né? A gente come um bis. Vocês gostam de bis? Adoro bis. Um bis desperta um mecanismo químico dentro de mim que me faz comer um bis atrás do outro. É muito difícil eu parar até terminar a caixa. E se tem 2, 3 caixas, meu Deus do céu, né? É uma coisa boa, gostosa, não é? Comer um bis, não é? Um brigadeiro, um branquinho, enfim, né? Mas veja, essa dependência também, ela pode nos fazer agir em detrimento da nossa integridade física e psicológica. Por exemplo, relação marido e mulher, né? Não sei por que vem sempre esse estereótipo, né, da mulher ciumenta, né? Mas eu vou aproveitar, né? Isso já é clássico, né? A mulher ciumenta, né? E o marido um santo de fato. Não é um santo factício, é um santo de fato. É um cara íntegro, correto, né? Bonito, elegante, que desperta, né, interesses diversos, né? E a sua senhora insegura, né? Poderia ser o oposto, mas esse estereótipo ele é interessante, né? Fica achando chifre em cabeça de burro, né? Não tem nada, né? O fulano abraçou um paciente, que seja, por exemplo, um amigo, e ficou com o perfume do amigo, e a mulher sentiu um cheirinho diferente, e já começa toda aquela viagem, já vem a discussão, e já vem o quebra-pau, e já vem, e não vou fazer a tua janta, tu te vira, né? Tu acha... Gente, isso acontece todos os dias, né? Em vários níveis, etc, né? Ou a pessoa se retrai, se sente triste, porque acha que o seu parceiro está tendo uma relação extraconjugal, né? E a pessoa não consegue mudar isso. Mesmo os fatos mostrando que o seu companheiro é uma pessoa íntegra, respeitosa, né? A pessoa está sempre com esse pensamento obsessivo dos ciúmes e a pessoa não consegue parar. Ela não consegue pensar diferente e agir diferente. Ela não consegue sentir diferente. Ela é dependente. Ela é dependente dessa situação, né? A mesma coisa, né? A gente poderia dar uma série de exemplos quaisquer, né? A gente não vê na nossa vida, dentro do nosso lar, da nossa empresa, pessoas que sabem que determinada atitude acaba resultando sempre em problema, ou sempre em confusão, ou sempre em conflito, dentro de casa, fora de casa, e parece assim, a pessoa é inteligente, mas ela não consegue fazer diferente. A gente vê isso todo dia. Quando a gente não consegue fazer diferente, a gente não tem autonomia, a gente é dependente daquela situação. Aquela situação está nos prejudicando ou prejudicando outras pessoas, né? E a gente não consegue parar. A gente é prisioneiro disso, por um mecanismo psíquico que envolve, certamente, nessa interação íntima que existe entre consciência, pensamento, perispírito e corpo, envolve questões hormonais, bioquímicas, cerebrais, tá? Então, sempre que a gente não consegue parar qualquer coisa, mesmo sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa ruim, de alguma maneira a gente está alimentando aquilo e nós estamos aprisionados àquela situação e nós não somos livres para mudar a nossa vida, o nosso destino e fazer escolhas diversificadas. Pode passar. Pode passar.
Ok, pode passar. Então, quem é dependente, gente? Eu acho que ficou claro esse conceito. Pode passar, mais um slide. Pode passar. Quem é dependente? Pode passar. Mais um. Para que tudo isso, né, doutor Sena? Gente. Desculpa eu botar esse exemplo, mas casualmente eu me encontrei com essa imagem na internet, né? E eu sou endocrinologista, né? Eu trabalho num grande hospital com crianças com diabetes, algumas, a maioria delas dependente de insulinas, mas algumas têm o seu diabetes decorrente do excesso de peso. E não consegue parar. Não consegue parar. É? Eu tenho um paciente, 18 anos, 145 quilos, 1,60 m, 145 quilos. Hipertenso grave, diabético. Normalmente um adulto de 70 quilos usa, em média, de insulina por dia, umas 70 unidades, né? Para controlar razoavelmente bem o diabetes deles, eu estou usando 200 unidades por dia, né? Em função do diabetes e da obesidade, ele tem hepatite, né? Já estava começando disfunção renal, da pressão e do diabetes, com perda de proteína na urina, 18 anos. Eu internei 20 dias no Hospital Moinhos de Vento, há um ano atrás, para a gente tentar um manejo emergencial, né? E eu fiquei surpreso, gente, por duas coisas. Primeiro, eu reduzi a dieta, o máximo que eu consegui. Deixei em 2.200 calorias. Né? A nutricionista estimou que ele consumia aproximadamente umas 4.000 calorias por dia. Né? Se reduziu para 2.500 calorias, né? Gente, eu chegava no quarto, ele passava o dedo no molinho, e depois que acabava todo o molinho, ele lambia todo o prato. Né? E não conseguia parar de comer. E veja, olha o paradoxo. Esse garoto, ele tinha sonhos repetitivos em que ele morria de desnutrição. Ele era desnutrido. Ele morria de inanição. E ele não queria perder peso porque ele achava que ficaria doente. Cada vez que eu pedia um exame de glicose, ele pedia um hemograma. Doutor, pede um hemograma junto, né? Porque eu acho que eu estou com anemia, eu perdi 500 gramas, né? dos meus 145 quilos. Né? Veja a prisão, isso é dependência, é não conseguir parar. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Né? Esse garoto acabou fazendo uma cirurgia bariátrica, já perdeu uns 10 quilos, né? Mas é um futuro que a gente não sabe como é que vai ser. Porque se não houver aquela mudança interior e ele se libertar dessa compulsão pelo alimento, né, e conseguir se libertar dessa prisão alimentar, provavelmente a obesidade irá recorrer. Né? Pode passar. Aqui só para a gente fazer uma reflexão filosófica, gente, eu tenho pensado um pouco, né, sobre esse conceito autonomia e dependência. Né? Há uns meses atrás eu apresentei uma pequena exposição sobre dependência química que me fez refletir um pouquinho, e eu montei esse slide, e me parece que quando nós, consciências, né, espíritos imortais, né, segundo a tradição espírita, né, o princípio inteligente, ele transmigra ao longo de todos os reinos, né, do mineral para o vegetal, para o animal, e em algum momento na história evolutiva ele ingressa no reino humano. E a partir desse momento, a consciência, o espírito, começa a ter consciência de si e consciência do outro. Tá? Então vejam, quando o indivíduo se diferencia, né, passa ao longo desses diversos reinos da natureza e entra na fase de hominização, como a gente chama, como Teilhard de Chardin utilizava esse termo, hominização, e adquire autoconsciência, né?
ele passa por uma fase muito intensa de experiência sensorial. Principalmente as coisas que dão prazer. Mais prazer, mais vontade de ter prazer. E assim em relação ao alimento, assim em relação a plantas alucinógenas, assim em relação a destilados, assim em relação ao sexo, assim em relação ao ato de possuir, de ter coisas, né, que dá prazer, né? E isso acaba gerando um momento de suscetibilidade para que surjam essas dependências, né? Nesse psiquismo ainda muito infantil, que recém ingressou, né, no reino da humanidade e que está inebriado com os sentidos, com a experiência sensorial. Então, do ponto de vista evolutivo, filogenético, me parece que esse é um momento de fragilidade existencial onde pode ocorrer as dependências, né? Muito bem. Dependência vai sempre gerar sofrimento. Sempre que não houver autonomia, dependência vai gerar sofrimento. E esse sofrimento, né, muitas vezes acompanhado de frustração pelo excesso, né, acaba fazendo esse espírito, essa alma, essa consciência refletir, passar a reconhecer o outro, passar a se dar conta de certas coisas que são boas e outras que são ruins, e passa, em cima dessa reflexão, ele começa a ter atitudes diferentes e vai se libertando paulatinamente dessas dependências, né? Um outro momento de suscetibilidade existencial para que ocorram essas vinculações de dependência, né? O Espiritismo, o termo que o Espiritismo usa para dependência é obsessão, né? Toda obsessão é uma dependência, e a gente vê isso, né? Mesmo nas auto-obsessões, né, em que o indivíduo age, pensa em detrimento de si próprio, né? É um mecanismo, ele sente que está se fazendo mal, mas não consegue parar, né? Um processo de obsessão entre duas almas, dois espíritos, independente do plano existencial que eles se encontram, existe esse parasitismo, esse vínculo, né, que mesmo a pessoa que está sendo teoricamente prejudicada no processo de obsessão, ela, consciente ou inconscientemente, ela continua alimentando esse processo, essa dependência, até que ocorra uma libertação, muitas vezes a custo de lágrimas e de amor, não é? Então, um outro momento em que existe uma fragilidade existencial para ocorrerem obsessões e dependências é quando o espírito já transmigrou pela experiência humana por algum tempo, já teve todas as experiências sensoriais possíveis, né? E entrou numa fase de tédio existencial, e de solidão, e de saudade do pai, de saudade da casa, de saudade de Deus, de saudade do seu Criador, e ele começa a perquirir, inquirir sobre da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu sofro, por que os outros sofrem, por que dessas contingências, né? E lá no fundo, saudade da casa do pai, né? Então, nesse momento, começam a surgir o que a psicologia caracteriza como angústia de separação, né? Medo, insegurança. Aqui também é um momento em que pode acontecer obsessões, dependências, né? Das mais variadas ordens, dependência química do álcool, do crack, da cocaína, da dolantina, enfim, né? Esse momento aqui, ele é muito diferente daquele lá. Por quê? Aqui existe uma alma que está em processo de busca do seu Criador, muitas vezes sem saber que está buscando a Deus, mesmo sem saber, o seu corpo, a sua alma está ansiando por Deus, e nessa busca, muitas vezes ela pode seguir caminhos tortuosos, como a dependência química, como as obsessões afetivas, enfim, né? E em algum momento ela irá se reencontrar com o seu Criador. Pode passar. Muito bem, da mesma forma que a espiritualidade acenou para esse momento de crise que nós estamos passando e que irá durar ainda, talvez algumas décadas, né? Também a espiritualidade nos acena com um novo futuro, uma nova era, um novo momento para nós como humanidade, né?
num mundo que irá se transformar, que irá passar do mundo de muitos conflitos para um mundo de recuperação emocional, de recuperação física, de recuperação espiritual, né? Dentro da visão espírita, a gente chama isso de mundo de regeneração, e é um momento em que a gente irá buscar a Deus ativamente, né? Não só quando eu vou à casa espírita, mas quando eu tomo banho, quando eu me alimento, quando eu escovo os dentes, quando eu lustro o sapato, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu me tomo banho, eu vou estar buscando Deus em todos os momentos. Será um momento em que a gente terá um anseio muito grande pelo altruísmo e a gente começará a encontrar prazer em servir, prazer em dar, que é um prazer que não se acaba, porque ele não se frustra. O prazer do altruísmo não depende do outro, depende da minha capacidade de dar e estender a mão e servir. E essa gratificação vem de dentro de mim, não vem do outro. Quando eu começar a viver o altruísmo, eu vou rompendo os ciclos doentios, as algemas da dependência. Porque eu vou começar a encontrar prazer, o prazer divino dentro de mim. Independente se houver reciprocidade, se houver gratidão ou não, isso não importa. Importa que eu sou capaz de amar, que eu sou capaz de dar, que eu sou capaz de tirar uma roupa e ela não vai me fazer falta e dar para alguém que precisa, né? Será um momento em que a fraternidade, em vez de ser algo que a gente deva seguir como uma regra do tipo assim, seja fraterno para que o karma não te pegue, né? A gente supere esse entendimento, né? Que ainda está dentro de mim, que ainda está dentro de muitos de nós, em que a gente muitas vezes quer fazer o bem, quer chacoalhar a preguiça, para que a gente consiga reverter muitos efeitos que a gente sabe que causou no nosso passado, né? Nesse ou em outras existências, né? E a gente vai começar a fazer o bem pelo bem, né? Com liberdade, com autonomia, né? Será um momento em que a gente recolocará Deus em todas as coisas. A natureza se tornará sagrada porque ela é a nossa casa, ela nos alberga, ela nos alimenta, ela nos aconchega, ela nos permite crescer e aprender e descobrir quem nós somos e por que estamos aqui, né? Será um momento maravilhoso de autoconhecimento, né? Quando nós reconhecermos que nós somos seres interexistentes. Essa palavra interexistente foi muito usada por um filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires, né? De nós vivermos essa interexistência sabendo que nós estamos interconectados com todos os planos da vida, conscientes ou inconscientemente. E o nosso pensamento age nesses planos da vida, consciente ou inconscientemente, e se reflete sobre nós, no tempo e no espaço, não é? Será um momento de desabrochar do homem cósmico, do homem que se conectará ao todo, né? Será um momento de maior expressão de paz e felicidade, e será um momento em que a gente começará a adquirir autonomia, né? Se a gente observar o desenvolvimento do psiquismo de uma criança, né, desde que ela nasce, né, o ser humano é muito dependente, muito mais do que um cavalinho, né? O cavalinho sai do ventre da égua, fica ali 15 minutinhos embebido, né, nas secreções uterinas, nos resíduos de placenta, já se sacoalha e já levanta e já sai pastando, né? O ser humano fica meses e meses e meses e meses precisando de ajuda, precisando de cuidados, né? Se a gente observar a evolução de uma criança, a gente vai ver que no primeiro ano de vida é um ano de absoluta dependência do cuidador, né? A partir de um ano a criança começa a mostrar autonomia e o marco neurológico fundamental disso é começar a caminhar, né? Começou a caminhar, acabou o sossego dos pais, né? Tapar a tomada, esconder produtos de higiene, porque a criança vai lá e vai tomar, enfim, né? Começa de 1 ano de idade aos 4 é o período dos acidentes domésticos. A criança está descobrindo, não tem noção do certo e de errado, né? Muito bem. Mas é um período, a partir de 1 ano de autonomia, em que a criança emocionalmente começa a
demonstrar sua autonomia. Ela começa a fazer birra, ela começa a dizer não, a mãe diz, faz isso, não, não faço. Come, não como. Vamos tomar banho, não vou. Bem na hora de sair. Na hora de sair para ir, né, na festa ou no aniversário, a criança empaca. Né?